Você está com viagem marcada para o Rio de Janeiro e já ouviu todo tipo de história. Desde gente falando que a cidade é um paraíso tropical, até aquela galera que fala que isso aqui é extremamente perigoso e que não vale a pena vir. E aí, quem está falando a verdade? E mais, será que tem como vir para o Rio de Janeiro sem cair nas roubadas pega turista? Nesse vídeo, eu que moro aqui no Rio de Janeiro há mais de 10 anos, vou te dar dicas essenciais que você precisa saber antes de vir aqui para a cidade maravilhosa. Vai ser tipo um guia de sobrevivência para os turistas, para você curtir a cidade com mais segurança e menos estresse. Vem comigo! O Rio de Janeiro é uma das cidades mais visitadas do Brasil, mas por trás de toda essa beleza tem algumas informações importantes que você precisa saber e que nem sempre aparecem nos guias de viagem que você lê pela internet. São aquelas informações que vão te salvar de perrengue e fazer você curtir a cidade com muito mais tranquilidade. Por exemplo, dá para usar o celular na rua? É melhor usar transporte público, táxi ou carro de aplicativo? Qual é a melhor forma de ir do aeroporto para o centro do Rio de Janeiro? E qual é o melhor aeroporto para desembarcar aqui no Rio? Então fica comigo nesse vídeo que vão rolar 7 dicas essenciais que vão te ajudar a curtir o Rio sem cair em cilada. Vamos começar falando de roupa? O que é que você vai colocar na mala quando vier aqui para o Rio de Janeiro? A cidade tem um estilo bem despojado e aqui também faz um calorão. Então o mais recomendado é colocar roupas leves e confortáveis. Pode colocar um vestido fresquinho, blusa, camiseta, short. Uma outra coisa que vale muito a pena perceber aqui no Rio é que o calçado favorito do carioca é o chinelo. O carioca vai de chinelo para toda parte, até no shopping. Então você não precisa se preocupar em ficar todo arrumadão e montar aqui na cidade, não. A galera anda bem à vontade. E uma coisa que eu uso como regra quando eu vou sair na rua aqui no Rio de Janeiro é evitar usar objetos de valor à mostra. Por exemplo, eu não coloco um brinco que vale muito dinheiro, não coloco correntinha que seja fácil a galera pegar e puxar. Infelizmente, a gente sabe que tem a questão da segurança aqui no Rio de Janeiro e especialmente nas áreas mais movimentadas pode acontecer esses furtos rápidos, da galera ver uma correntinha, aproveitar a oportunidade e puxar. Então eu já não uso para evitar esse risco. Então joia, relógio que vale muito dinheiro, isso eu não recomendo que você use na rua, deixa no hotel. Ou se você for para algum evento, vai de carro, que aí você pega o carro no hotel, vai direto para a porta do evento, desembarca sem problema. Outra coisa que eu recomendo também, se você for usar bolsa, não use uma bolsa muito grande que vai chamar a atenção. Use uma bolsa pequenininha, coloca ali só os essenciais e usa ela pertinho do seu corpo aqui, ó, atravessada, feito um X, eu uso muito assim, dá super certo. Uma outra dica super atualizada sobre roupa para vir para o Rio de Janeiro em 2025. O que está rolando na cidade esse ano é que a gente está recebendo uma quantidade imensa de turistas estrangeiros, muito mais do que a gente sempre teve. E daí eles adoram se vestir com roupa verde e amarela. Adoram! Quando você estiver andando por Copacabana, você vai ver muito barraqueiro vendendo biquíni do Brasil, blusinha do Brasil. E eles compram muito e usam isso na rua. O que aconteceu foi que, a partir disso, a galera ambulante começou a reconhecer o turista que usa verde e amarelo. Então, se você não quer ser confundido com turista, para não cair naquele golpe do cardápio com preço mais caro para quem vem de fora, eu evitaria usar verde e amarelo andando ali pela região da orla. Agora a gente precisa falar sobre o celular. Muita gente manda mensagem pra gente no Instagram dizendo assim: ah, meu Deus, eu não posso nem tirar foto na rua, é assim tão perigoso. Calma aí que eu já vou te explicar. Quando você chegar aqui na cidade, você vai perceber que na parte turística do Rio, ali Copacabana, Ipanema, tem sempre muito policiamento. É muito mais seguro para o turista do que para o morador da cidade, juro pra você. Ali tem muito policial. Então o máximo que vai acontecer por ali normalmente é furto. Então quais são os cuidados? Você pode pegar seu celular assim, tirar foto, fazer vídeo, só não pode dar bobeira com ele na mão. Tirou sua foto, fez seu vídeo, coloca ele na bolsa de novo. E não fica com o celular na mão perto de áreas muito movimentadas. Por exemplo, tem a ciclofaixa ali na beira da orla inteira. Não fica com o celular na beira da ciclofaixa, que aí passa um cara de bicicleta, pegou, perdeu. Outra coisa que vale a pena também, se você tiver aquela cordinha de amarrar o celular no pulso ou no pescoço, vale a pena que dá uma garantia a mais. Uma outra coisa que vale a pena dizer é que você precisa ficar sempre atento ao seu entorno, não ficar aí, ó, com a cabeça na lua. Geralmente a gente sai em dois aqui, tá? Eu e Rafa. Então tô eu tirando foto, o Rafael tá ali, ó, ligado no radar 360, vendo tudo que tá acontecendo ao redor. Então é mais ou menos essa dica. Você tá tirando foto, deixa alguém ali, ó, só de olho. Já no dia que você for passear no centro do Rio de Janeiro, eu recomendo um pouco mais de atenção, porque o centro tem menos policiamento que a orla da Zona Sul. E se for final de semana, sábado, tem ainda menos movimento, porque as empresas fecham. Se for domingo, eu nem recomendo que você vá para o centro, porque aí fica vazio de verdade. No sábado dá para passear tranquilo, mas isso, sempre atento ao seu entorno. Chegou na frente do ponto turístico, tira a sua foto, guarda o celular na bolsa. No centro, eu não fico dando bobeira com o celular na mão, fico sempre guardando na bolsa. E se eu precisar, tipo, consultar um GPS, eu entro numa loja, entro numa farmácia, olho lá no celular com calma e depois eu saio na rua de novo.
E agora para mais uma dica que é dúvida de todo turista. Qual transporte usar aqui no Rio de Janeiro? Metrô, táxi, carro de aplicativo, ônibus? O que é que vale a pena? O que é perigoso? Vou te contar tudo. O metrô no Rio de Janeiro funciona muito bem, principalmente para bairros turísticos como Copacabana, Ipanema, Leblon, centro do Rio. É seguro, rápido e você evita o trânsito, mas ele não cobre toda a cidade e a passagem do metrô aqui é bem cara, tá? Então dependendo da quantidade de pessoas que vocês estiverem viajando, pode ser mais barato pedir um carro de aplicativo. Por exemplo, quando você for fazer o passeio do Cristo Redentor e quiser fazer com o trem do Corcovado, esse passeio sai do Cosme Velho, que é um bairro do Rio de Janeiro que não tem metrô. Para lá, eu recomendo muito que você faça o transporte com carro de aplicativo, que é a opção mais econômica e mais fácil. Só tem que ficar atento na tarifa dinâmica, né? Que vez ou outra esses carros de aplicativo enlouquecem e o preço vai lá para cima. Então, se você vê no aplicativo que está aquela marcaçãozinha preços acima do normal, uma opção para você usar o Táxi Rio, que é um aplicativo aqui da cidade do Rio, onde os táxis estão cadastrados e ele funciona com a tarifa fixa. Então você pode pagar com cartão também, pagar com Pix direto ao taxista, mas pedir o táxi pelo aplicativo. Funciona muito bem e eu uso muito. Outra opção de transporte público aqui no Rio de Janeiro que funciona muito bem e é seguro para você usar é o VLT, que é o Veículo Leve Sobre Trilhos. Ele é muito charmosinho, só que ele só funciona no centro da cidade. Então vai servir para você sair do aeroporto Santos Dumont e ir para o Museu da Manhã, ir para a região da Cinelândia, mas aqui para a Zona Sul ele não funciona. E aí você deve estar se perguntando, e o ônibus, vale a pena? Olha só, eu só recomendo o ônibus aqui no Rio se você conhece a cidade para saber as linhas, senão vai ficar bem confuso. E de todos esses transportes que eu falei, também é o que tem menos segurança. Então eu só recomendo se você realmente conhecer para onde você está indo, que aí talvez valha a pena. Mas de outras opções, o metrô, o VLT e o carro de aplicativo são as opções que eu geralmente escolho. E agora vamos falar de aeroporto. Qual o melhor aeroporto para chegar aqui no Rio de Janeiro? O Galeão ou o Santos Dumont? O Santos Dumont é o queridinho dos turistas, principalmente porque ele fica muito bem localizado. Fica no centro do Rio, então se você estiver hospedado no centro ou na Zona Sul, vai pagar muito menos de transporte para sair do aeroporto até o seu hotel. Outro diferencial do Santos Dumont é o evento, que é fazer um pouso ou decolagem nesse aeroporto, porque, gente, é um espetáculo. De um lado Pão de Açúcar, do outro lado Ponte Niterói, é aquela coisa maravilhosa, lindo demais. Pra mim, o Santos Dumont só tem dois problemas. O primeiro é o tamanho da pista, que ela é bem curtinha e toda vez que a gente pousa, ela dá aquele tranco, sabe? Aquele freio de uma vez. E o outro problema é a quantidade de voo. Infelizmente, hoje o Santos Dumont não tem mais tanto voo assim vindo de todas as partes do Brasil. São algumas cidades só que tem voo pra cá. Então, se você tiver a oportunidade de pousar no Santos Dumont, se a sua cidade de origem tem voo pra cá, eu diria que vale bastante a pena, porque ele é muito mais bem localizado. No entanto, a maior parte das cidades do Brasil não tem mais voo pra lá, não. A maior parte dos turistas que vêm pro Rio de Janeiro de outras regiões do Brasil e os turistas internacionais chegam aqui pelo Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, nosso famoso Galeão. É o maior aeroporto da cidade do Rio de Janeiro, mas ele também fica mais afastado. Ele fica no bairro da Ilha do Governador. Daí mais ou menos 30 minutos de trânsito, se o trânsito estiver bom. E a melhor forma de sair do Galeão para o seu hotel é sempre o carro de aplicativo ou o táxi, ou o transfer, se você preferir. Eu não recomendo que você pegue ônibus, porque vai ficar um pouquinho mais difícil. Se você não conhece a cidade, pode se enrolar. Uma outra dica muito importante falando de aeroporto aqui no Rio de Janeiro é, se o seu voo sai do aeroporto Galeão, meu amigo, saia cedo do seu hotel. Não dê bobeira, porque o trânsito da linha vermelha é uma caixinha de surpresa e pode ficar muito ruim. Você pode acabar perdendo o seu voo por uma bobagem. Eu recomendo sair com pelo menos 3 horas de antecedência. Se for internacional, ainda com mais antecedência ainda, porque o trânsito pode ficar ruim e você pode... Vamos agora falar de roteiro aqui no Rio de Janeiro e de ingressos. Tem 2 ingressos que eu recomendo que você compre antecipado, antes de chegar aqui na cidade. O primeiro é do Cristo Redentor e o segundo é do Pão de Açúcar. Eu vou te explicar por quê. Esses 2 ingressos são vendidos com horário marcado. O Cristo Redentor eu recomendo que você compre para o primeiro horário da manhã, porque a atração vai estar um pouco menos cheia. Vazia ela nunca vai estar, mas ela vai estar menos cheia. Você consegue tirar umas fotos mais tranquilas, aproveitar mais o monumento. Já o Pão de Açúcar eu recomendo que você vá no final da tarde para pegar o pôr do sol no Mirante, que é fenomenal. Daí você compra o ingresso antecipado para evitar a fila. O Cristo Redentor é capaz até de esgotar os ingressos para os horários da manhã, porque todo mundo quer comprar esse ingresso cedo. O Pão de Açúcar não vai esgotar, sempre tem ingresso vendido ao longo do dia, mas geralmente tem uma fila imensa, especialmente se for final de semana. Então eu recomendo muito, muito que esses 2 ingressos sejam antecipados. Outro ingresso que você tem que ficar atento aqui no Rio de Janeiro é o do Bondinho de Santa Teresa. Se você quiser fazer esse passeio, e especialmente se for num dia de final de semana, eu recomendo muito que você coloque ele para a primeira coisa do seu dia. Chegue lá cedinho, na hora que o bondinho abre a partir das 8, porque ele só vende ingresso presencial, não vende online. Você tem que estar lá para comprar. E, gente, ao longo do dia vai se formando uma fila imensa, porque cada bondinho tem uma quantidade limitada de pessoas, e daí as pessoas vão ficando ali esperando e vai se acumulando facilmente 3 horas de fila durante o final de semana. Recomendo muito que você vá lá cedinho para comprar o seu ingresso e quiser fazer esse passeio.
E se você quiser aproveitar para montar o seu roteiro aqui no Rio de Janeiro com as nossas dicas de morador, tem uma dica boa para te dar. Confere aqui na descrição, tem o link para o nosso e-book com 5 dias de roteiro no Rio de Janeiro prontinho para você usar, com essas e outras dicas essenciais que vão salvar a sua viagem. Tá no preço super camarada, confere aqui na descrição que vale a pena. Agora a gente vai falar do terror de todo turista que vem para o Rio de Janeiro. Segurança. E aí, gente, a cidade é segura, a cidade não é segura, dá medo, não dá? Vou te explicar tudo. Eu já falei no começo do vídeo, mas eu vou repetir pra ficar bem na sua cabeça. O Rio de Janeiro é a cidade mais segura pro turista do que pra quem mora aqui na cidade. E eu vou te explicar por quê. A região que você vai circular, geralmente ali as orlas da Zona Sul, Copacabana, Ipanema, e o centro turístico do Rio, a parte do centro histórico, ela tem bastante policiamento. Diferente de outras partes da cidade que não tem tanta atenção assim do poder público, porque não são tão turísticas assim. Então, pra você que é turista, a cidade vai ser bem mais tranquila. A experiência da cidade vai ser bem mais tranquila do que para quem mora aqui na cidade, que circula por outras regiões do Rio. Mesmo assim, tem algumas dicas básicas de segurança que vale a pena você anotar por aí. Vai para Lapa, por exemplo, não se afasta muito da Rua Mendesá, que é a rua principal ali da Lapa. Não vai para ruas muito afastadas que são mais desertas. Ali em Copacabana também, a orla é super tranquila de caminhar de dia e de noite. Mas quanto mais para dentro você for pro bairro, mais vazias ficam as ruas, então é bom evitar. Outra coisa importante também é o horário da praia. Dá preferência aí para a praia de manhã mais cedo e até meio-dia ali, comecinho da tarde. Especialmente nos finais de semana de sol, quando a praia estiver lotada. Não espera até o final da tarde para ir embora, porque esse horário da saidinha da praia, onde geralmente junta muita gente, pode dar alguma confusão. E já que a gente está falando de segurança, vamos aproveitar para emendar com um assunto que também preocupa muitos turistas. Quais são os golpes mais comuns para turistas no Rio de Janeiro em 2025? Vou te contar os principais. Para começar, o golpe dos taxistas. Só entra em táxi legalizado, pelo amor de Deus. Os táxis aqui no Rio são identificados pela cor amarela com uma faixa azul e todo taxista legalizado tem a licença no para-brisa do carro, então fica atento a isso. Os principais golpes que rolam por aqui são o taxímetro adulterado, a rota muito mais longa do que o necessário e aquela chamada corrida no tiro. Isso é muito comum na saída do aeroporto e em eventos também, que ele quer cobrar de você um valor fechado para te levar até o seu destino. Não aceitar isso é uma prática ilegal aqui no Rio de Janeiro. Um outro golpe muito comum aqui no Rio de Janeiro é o famoso preço do turista, o cardápio especial para o turista. A pessoa vai identificar você ou pelo seu sotaque, ou para aquela camisa do Brasil que eu falei para você não usar ali na orla de Copacabana, e daí vai te passar um preço um pouco mais elevado do que ele cobraria para o morador da cidade. O que é que eu recomendo para você? Dá preferência a lugares que tem o cardápio colocado na frente, que aí você consegue ver o preço certinho. Pergunta ao ambulante qual é o preço da mercadoria antes de comprar, para ele te dizer o valor. Preste atenção sempre na nota fiscal, quando você receber ali a comandinha, para ver se você consumiu tudo que está descrito ali, e atenção, muita atenção ao valor da maquininha antes de confirmar o valor do seu cartão e a senha ali. Um outro golpe que pode acontecer aqui no Rio é o falso guia turístico. Você está passando ali pela orla de Copacabana, bem de boa, uma pessoa se aproxima e oferece um passeio para você, um upgrade de ingresso, mas na verdade é um golpe. A pessoa não é guia turístico, não tem nada a ver. Então fica atento sempre, só contratar passeio com guia credenciado do Cadastur, pede lá a certificação dele de guia, ou em sites especializados de venda de ingresso, os sites oficiais ou os sites que são especializados na revenda. Eu vou deixar aqui na descrição o site que a gente sempre usa também para ingresso aqui no Rio, que sempre vale a pena. Um outro golpe que pode acontecer aqui no Rio é o famoso golpe da distração. Você está andando ali pela rua, bem de boa, alguém tropeça em você, esbarra em você ou te para pedir uma informação. E enquanto você está ali distraído com aquela pessoa, alguém vem e mexe na sua bolsa, pega alguma coisa e sai correndo. Fica ligado para evitar esse golpe. Bolsa sempre pequenininha, junto do corpo, coloca lá na frente para você ficar atento. E se você tiver em 2 pessoas, é você conversando e alguém atento ao que está acontecendo no entorno para não cair nesse golpe. E tem mais um golpe que é super importante aqui no Rio e que é muito praticado na região da Lapa, na Pedra do Sal e também em Copacabana, que é o famoso Boa Noite Cinderela. Você vai ouvir sua mãe assim no seu vidinho: menina, não larga essa bebida, não aceita bebida de estranho. É real, gente. Compre sua própria bebida, fique de olho no seu copo, não larga a copa em cima da mesa, porque acontece muito frequentemente aqui, infelizmente, de alguém ir lá colocar um negocinho na sua bebida e você só acordar quando já perdeu tudo. Então fica atento a isso, atento ao que você bebe e onde você bebe, certo? Seguindo essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir curtir o Rio com muito mais segurança e tranquilidade. E se você quiser continuar planejando sua viagem com as nossas dicas, é só clicar aqui do lado e tem o nosso vídeo com as 7 praias mais bonitas do Rio, na nossa opinião, para você colocar no seu roteiro. É só clicar e assistir. Bora curtir o Rio. Beijo!